Vamos nessa noite meditar na palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 51, a partir do versículo 1. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, Salmos 51, versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrantastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Até aqui, amém? Eu queria que você colocasse a mão sobre a palavra de Deus e fechasse seus olhos. Nós vamos fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar a sua vontade, que Ele venha falar aos nossos corações, amém? Pai, aqui estamos agora nesse momento, abrindo os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Querido Espírito de Deus, venha nessa noite nos revelar a tua vontade, venha falar aos nossos corações, venha nos instruir, nos corrigir, nos educar em toda justiça e também nos exortar, Senhor. Fala, Senhor Jesus, através da tua palavra, pois nós queremos, ó Pai, te honrar, te obedecer e te agradar. Queremos ser filhos que alegram o teu coração. Por isso, nessa noite eu peço, Espírito Santo, derrama a tua unção aqui neste lugar. A unção da sabedoria, da inteligência, do entendimento. E assim possamos, ó Pai, nessa noite, meu Pai, guardar a tua palavra não só na mente, mas no coração. Que possamos andar sobre a luz da verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E os que crêem digam amém. Amém? Hoje eu gostaria de falar, o tema dessa mensagem é: a humildade é a grandeza da fé. A humildade é a grandeza da fé. Em primeiro lugar, vamos entender esse Salmo 51, onde Davi confessa o seu pecado. Nós sabemos que Davi, ele foi um escolhido de Deus. O próprio Deus, quando fala de Davi, se refere a Davi, um homem segundo o seu coração. Então Davi foi uma pessoa escolhida por Deus, alguém usado por Deus. Davi não foi apenas escolhido para ser rei sobre o povo de Deus, mas Davi ele foi escolhido para ser alguém que faz a vontade de Deus. E semelhante a Davi, somos nós também. Da mesma forma que Deus escolheu Davi, ungiu a Davi, e assim como Deus operou várias obras, Deus fez coisas maravilhosas através de Davi, através da vida de Davi, toda uma nação, a nação do povo de Deus foi abençoada. Assim também Deus quer fazer na sua vida. Assim também Deus te escolheu. Deus te escolheu, Deus te ungiu para que você seja um instrumento nas mãos dele.
E o que significa ser um homem segundo o coração de Deus, segundo a Bíblia? Ser um homem, quando fala homem, né, não se refere ao gênero, mas se refere à pessoa. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus é ser alguém humilde, é ser alguém sincero e principalmente alguém que ama e obedece a Deus. Essa foi a característica de Davi. E Davi, nós vemos na Bíblia, que na Bíblia está repleta, está clara, explícita, as grandes vitórias de Davi, que Davi teve como rei. Mas a Bíblia e o próprio Deus, diferente dos homens, porque os homens eles querem mostrar, né, suas qualidades, suas virtudes, suas boas obras e esconder os seus defeitos, esconder suas falhas. Diferente dos homens, Deus, ao mesmo tempo que Deus mostrou as vitórias, as obras que ele fez na vida de Davi, ele também mostrou os defeitos de Davi, o pecado de Davi, as falhas de Davi, o fracasso de Davi. Segundo a Bíblia fala que os tempos que os reis estavam na guerra, Davi resolveu descansar, ficar no seu palácio. Foi uma decisão errada que Davi tomou, porque exatamente nesse período que Davi era para estar na guerra, mesmo lutando, mesmo cansado, mesmo a guerra sendo dura, mas era para ele estar lá lutando. Ele decidiu o quê? Descansar. E nisso aí um dia ele acaba cometendo um grande erro, onde ele lá no seu palácio, lá no lugar mais alto onde ele ficava, ele olha e ele vê a esposa de Urias, Batseba, né, tomando banho, e ali ele cobiça a mulher do seu valente. E todos nós sabemos a história, que Davi se envolve com ela, adultera com ela, né, e acaba ela se engravidando. Davi tenta ali fazer uma maneira para não aparecer que o que ele fez, trazendo Urias da guerra, mas Urias era fiel ao Deus de Israel e fiel ao exército. E acaba depois Davi, em uma carta, né, que ele manda através de Urias, ele praticamente planeja o assassinato de Urias. E aí Davi vai, depois da morte de Urias, casa-se com a Batseba. E tudo parecia estar resolvido, até que um dia Deus levanta o profeta Natã, e o profeta Natã ali repreende Davi. Deus usa o profeta Natã ali para confrontar o erro de Davi e chamá-lo ao arrependimento. E aí, quando Davi ele foi confrontado, aí onde Davi ele reconheceu o pecado dele. E hoje eu quero falar que o primeiro passo da fé é a humildade, amém? Primeiro, nós aprendemos algo aqui muito importante no primeiro versículo, quando Davi ele fala, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua iniquidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a repreensão e o arrependimento. Embora Davi continuasse sua prática religiosa normal, após ter cometido o pecado, ele estava dominado pela insensibilidade. No entanto, mesmo vivendo em uma condição de esfriamento espiritual, o Deus Altíssimo não desistiu de despertar sua consciência dormente, e assim enviou o profeta Natã para confrontar o seu erro e chamá-lo ao arrependimento. Deus age da mesma forma com aqueles que se encontram caídos hoje. Ninguém viverá sobre o jugo do pecado se, como Davi, aceitar a repreensão e se consertar. Então preste atenção, Deus ele se importa com a sua alma. Deus ele não quer te perder para o inferno ou para o pecado. E aí onde entra, irmãos, a importância da repreensão e do arrependimento. Muitas pessoas, quando elas caem, elas pecam e não se arrependem, logo a primeira coisa que abate a elas, o esfriamento espiritual. Foi o que aconteceu com Davi.
Davi, quando ele cometeu esse pecado de adultério e de assassinato, Davi não orava mais, Davi não louvava mais, Davi ficou praticamente uma pessoa religiosa. Ele cumpria aquelas cerimônias todas, mas Davi, ele era uma pessoa que não havia se arrependido, chegado para Deus e confessado o seu pecado, buscado arrependimento. Aí a repreensão de Deus veio através de quem? Do profeta Natã. E a Bíblia fala que Deus corrige aqueles que amam. Deus corrige aqueles que amam. É por isso que você não pode, as pessoas hoje, muitas vezes, tem gente que sai da igreja por causa de uma repreensão. Muitas vezes a pessoa abandona a casa de Deus, abandona a congregação, porque ela é confrontada por causa do seu pecado. A pessoa está na prática do erro, a pessoa está no caminho que levará ela à destruição da alma dela, e a pessoa ela não aceita uma repreensão. Quando Deus usa o servo dele através da palavra, ou até mesmo o servo dele ou a serva chega e fala para aquela pessoa sobre o erro dela, a pessoa ela não gosta. Davi foi diferente. Davi era o rei, era o ungido de Deus, mas o profeta Natã, que era um servo de Deus, que era um ungido de Deus, chega para Davi e confronta Davi. O profeta Natã, ele confronta o erro de Davi, fazendo Davi reconhecer que ele pecou. E aquele propósito, o objetivo daquela repreensão era o arrependimento de Davi. A verdadeira repreensão, ela leva, qual o objetivo dela? Levar a pessoa ao arrependimento. E muitas pessoas hoje, quando elas erram e elas insistem no erro, e elas são confrontadas, elas são repreendidas, qual é o comportamento delas? É ficarem com raiva, se irritarem. Por quê? Quando a pessoa ela não se arrepende de fato e de verdade, e ela não gosta daquela repreensão, ela sai da igreja, ela abandona o cargo, ela abandona o que ela está fazendo. Na verdade, ela não se arrependeu. É uma clara evidência de que a pessoa não se arrependeu do seu pecado. Mas a pessoa que verdadeiramente ela é de Deus, ela é nascida de Deus, ela tem o Espírito Santo na vida dela, mesmo ela errando, mesmo ela pecando, quando ela é confrontada, quando ela recebe a repreensão da parte do Senhor, ela não vai abandonar a fé. Tem muitas pessoas que saíram da presença de Deus, abandonaram a comunhão na igreja e hoje estão no pecado, estão no mundo, voltaram a praticar as coisas que faziam lá atrás. Então isso é algo muito sério. Qual é a forma de Deus resgatar as pessoas? O pecador, o Espírito Santo convence o pecador de quê? Do pecado. E aquele que já é salvo, aquele que já conhece a palavra de Deus, como é que Deus vai fazer para despertar essa consciência dormente, a pessoa reconhecer seu erro? É através da repreensão. Então não despreze uma repreensão. Não fique com raiva, não leve para nada pessoal quando você é repreendido por um erro que você faz. Se porventura você errou, se porventura você pecou e você tem sido repreendido, você deve glorificar a Deus, você deve agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque enquanto existem pessoas para te repreender pelo erro que você faz ou pelo caminho que você está indo, é sinal claro de que as pessoas amam você, Deus ama você. Mas infelizmente muitas pessoas
nunca foram repreendidas. Hoje nós vivemos um tempo hoje, uma geração hoje muito emotiva. As pessoas hoje as pessoas não aguentam ouvir a verdade. Muitas, quando são confrontadas, é o que está acontecendo hoje. Hoje o pastor, quando ele começa a pregar a verdade, como ele começa a dizer, olha, o homossexualismo é pecado, o adultério é pecado, assim como mentir, roubar, matar é pecado, os comportamentos sexuais contrários à Bíblia, sexo fora do casamento, prostituição, adultério, o homossexualismo, o lesbianismo é pecado. Hoje, esse tipo de mensagem hoje, ela que é uma repreensão de Deus contra o pecado. Na verdade, isso é visto como um discurso homofóbico. Essa pessoa está incitando ao ódio, essa pessoa está na verdade odiando as pessoas. Aí hoje existem muitos pregadores aí virtuais, que esses pregadores, esses pseudos pastores, eles só conseguem multidões em redes sociais. Deus é amor, Deus ama a todos, mas a gente temos que lembrar que Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. E todas essas coisas que nós, que somos pregadores, nós pregamos, a própria Bíblia fala, o próprio Deus diz: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então hoje, por que grande parte da igreja hoje está adormecida? Porque tem muitos obreiros, muitos pastores, muitos ministros adormecidos. Porque uma parte da igreja hoje está adormecida, é porque essas pessoas na verdade fogem da verdade, elas fogem da repreensão. Se elas forem confrontadas com o erro delas, sabe qual vai ser a atitude delas? Sair da igreja, deixar de honrar a Deus. A reação delas deveria ser o contrário. Quando vem a repreensão, elas tinham que o que? Imediatamente o que? Se arrependerem, reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro e se voltarem para Deus, porque aquela repreensão não é para a morte. Aquela repreensão, ela visa o que? A vida eterna, visa o bem da alma dela. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa que nós reconhecemos aqui no versículo 1, que Davi, ele reconhece que ele é culpado. Aos olhos do Altíssimo, Davi era um transgressor. Por causa do seu pecado, ele merecia a morte, mas a sua confissão e o seu arrependimento atraíram a benignidade, o perdão e a vida que vem de Deus. Então Davi, diferente de outras pessoas, que quando as coisas dão errado na vida dele, quando as coisas não estão dando certo, ele vai procurar uma outra pessoa que é culpada. Hoje é assim. É mais fácil você responsabilizar alguém, responsabilizar o bispo, o pastor, a igreja, os irmãos, a família, a pessoa terceirizar, a pessoa colocar a culpa em alguém, do que se reconhecer. Hoje a vida de muitas pessoas está travada espiritualmente, financeiramente, na vida sentimental, em tudo, porque ela é uma pessoa que ela se tornou uma especialista em terceirizar culpa, em terceirizar culpados. E o caminho para você receber não só o perdão, mas a vida que vem de Deus, é você reconhecer o seu pecado. Porque eu digo para você, não adianta, é muito fácil a pessoa fazer escolhas erradas, ter atitudes erradas, a pessoa ter um comportamento, fazer escolhas, agir de maneira contrária à vontade de Deus, e as coisas não acontecer na vida dela, fluir, dar tudo errado, e de mal a pior, e é muito fácil você culpar alguém.
E na verdade, Davi era um transgressor. E por causa daquele pecado de Davi, ele merecia a morte. Mas Davi, ele confessou o seu pecado e ele se arrependeu. Glória a Deus. Esse é o caminho, pessoal, para a gente alcançar o perdão e alcançarmos a vida que vem de Deus. É confessar, é reconhecer o seu erro, é você reconhecer o seu pecado. Olha, você deve fazer isso. Reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado. Quando você errar, quando você pecar, quando você fizer algo, quando você estiver numa direção, ou quando você estiver tendo um comportamento que vai prejudicar a sua salvação, que vai prejudicar, vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus, seja humilde. Confesse o seu pecado para Deus, porque é isso que o diabo quer. Vocês viram o que aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso? Era só Adão e Eva. Só existia naquele paraíso Adão, Eva, e estava lá o diabo incorporado na serpente. Mas de seres humanos só existia quem? Adão e Eva. E Adão e Eva pecaram contra Deus. E a Bíblia fala que na viração do dia, quando Deus estava andando pelo jardim, indo até o homem, Adão e Eva estavam o que, gente? Escondidos. Deus perguntou: por que vocês estão escondidos? Não, porque a gente está nu. Quando Adão e Eva pecaram, e os olhos deles abriram, eles viram que estava nu, imediatamente eles o que? Tentaram o que? Esconder. Tanto eles tentaram esconder um do outro, como eles se esconderam de quem? De Deus. É isso que o mal quer. Por isso que a Bíblia fala lá em 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis. Nós estamos sujeitos a pecar, mas nós temos que andar pelo caminho do arrependimento, da confissão e do arrependimento. Quem está entendendo, diga amém. Não terceirize, não coloque culpa em outra pessoa. Eu pequei porque fulano me seduziu, fulano me tentou, fulano fez a minha cabeça. Aquela pessoa pode sim, ela tem culpa, sim, ela tem sua responsabilidade, sim, mas a escolha final é sua. Se aquela pessoa conseguiu manipular você, conseguiu convencer você, ela é culpada como você também é culpado por ter aceitado. Davi, ele não chegou para Deus e falou assim: Deus, eu pequei porque a culpa não foi minha, Deus. Davi poderia ter feito igual Adão fez. Quando Deus falou: Adão, por que você comeu do fruto? Não fui eu, não, foi ela e a mulher que o Senhor me deu. Ele estava botando a culpa na mulher e em Deus. Davi poderia ter feito a mesma coisa que Adão fez. Deus, eu não tive culpa não. O Senhor sabe que eu sou homem, eu tenho aí minhas esposas, eu gosto de mulher, o Senhor sabe, né? Minha fraqueza é mulher. Eu não tive culpa. Eu chego lá no meu solto, quando eu olho lá, ela estava tomando banho, ela estava nua, aí eu fiquei, não aguentei. Ele podia dizer que a culpa era de quem? De Batseba. Mas você não vê Davi falar que a culpa é de Batseba. Ele reconhece que ele é o quê? É o culpado. Outro ponto importante que eu quero chamar a atenção é aqui no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Primeiro, como eu falei aqui, a humildade é a grandeza da fé. Reconhecer os pecados é o primeiro passo que a pessoa deve dar para encontrar o perdão divino. Quem crê nisso, diga amém. Davi foi humilde para reconhecer seus erros e também sincero ao confessá-los a Deus. Ele venceu a vergonha, o medo de cair em descrédito com o povo
e o desprezo para então voltar até a aliança com o Senhor. Diga glória a Deus. Davi sentia a alma imunda e queria a limpeza proporcionada pela remissão das transgressões. Quem está no pecado é afetado por manchas na alma, que só poderão ser apagadas mediante o genuíno arrependimento. Então, quando Davi se arrependeu, quando Davi confessou o seu pecado e se arrependeu, o que ele queria, gente? Era a purificação da alma. Você sabia que o pecado, a Bíblia fala, o que semeia para o espírito, a Bíblia diz que o que semeia para a carne colherá corrupção e morte, mas o que semeia no espírito colherá vida eterna. Você sabia que o pecado, irmãos, ele tem consequências? O pecado, ele não só separa o homem de Deus, o pecado não só levará o homem à condenação, ou seja, a morte eterna e o sofrimento eterno, mas o pecado também, ele macula a sua alma, ele mancha a sua alma. Pode observar, pessoal, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa que ela não consegue ser fiel no relacionamento, ela não é fiel no namoro, ela não é fiel no noivado, consequentemente ela não vai ser fiel no casamento. Toda pessoa que não é fiel ao seu parceiro, haverá consequências. Não tem como essa pessoa ser feliz. Tem gente que tenta viver uma vida dupla. Ele faz lá escondido aos olhos das pessoas, só ele e aquela outra pessoa, ninguém fica sabendo, mas Deus vê. E o pecado, pessoal, uma coisa que eu aprendi no início da minha fé, através de um servo de Deus que já dorme no Senhor. Ele falou assim uma vez, num estudo bíblico, numa quinta-feira, na igreja que eu nasci na fé. Ele falou assim: olha, não brinca com o pecado. Se você brincar com o pecado hoje, amanhã o pecado vai brincar com você amanhã. Então você vê que as consequências do pecado de Davi chegaram a afetar a vida espiritual dele e a saúde dele. A gente sabe que o pecado Deus vai perdoar, mas as consequências do pecado, pessoal, essas Deus não vai poupar você. E Davi fala: lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica do meu pecado. Você só terá paz de espírito, preste atenção aqui, você só vai ter paz e uma consciência livre e limpa diante de Deus se você confessar o seu pecado, se você se arrepender, se você for humilde. Porque o problema de muitas pessoas é a falta de humildade. Ela não é humilde, como nós falamos aqui anteriormente. Ah, Deus, eu estou assim por causa de fulano me faz tanta raiva. Por exemplo, é o caso da pessoa que adulterou. Meu Deus, me desculpa, me perdoa, porque minha mulher, o meu marido não quer ter nada comigo, minha mulher não me dá atenção, eu procuro ela não quer saber de mim, ela me despreza. Meu marido me trata tão mal, fala palavras tão duras, eu estava tão machucada, eu estava tão carente, aí apareceu, não resisti. Você não está sendo humilde. A pessoa humilde, ela vai dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu errei mesmo, eu pequei, eu menti, eu adulterei, eu me prostituí, eu roubei. A pessoa, ela não vai esconder, ela não vai querer amenizar as coisas. Ela vai ser sincera: Senhor, eu estou errado, eu pequei sim, eu confesso o meu pecado, eu sou transgressor da tua palavra, mas eu me arrependo, Senhor. Eu não só reconheço que eu pequei, mas eu estou arrependido. Porque eu pequei, na verdade, foi contra ti. Eu não só prejudiquei tal pessoa, eu não só decepcionei tal pessoa, mas principalmente o meu maior pecado foi pecar contra ti, porque isso que eu fiz foi mal aos teus olhos.
Esse é o caminho de você receber o perdão e a vida que vem de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Foi o que Davi fez. E Davi, ele venceu também outro ponto, o medo. Porque outra coisa que as pessoas têm, por exemplo, a pessoa é um pregador, a pessoa é um obreiro, a pessoa é um cantor, né? A pessoa tem aquela admiração das pessoas, as pessoas gostam dela. Nossa, fulano, eu admiro tanto fulano canta tão bonito, prega tão bonito, fulano quando ora tem a oportunidade, nossa. Aí quando a pessoa peca, ela tem medo de perder esse reconhecimento. Foi como Davi venceu esse medo de cair indiscreto. Mas presta atenção, que adianta você ficar preocupado com a opinião das pessoas? Que adianta você se preocupar com a sua reputação, se a sua alma, se o seu caráter estão manchados diante de Deus? É melhor você ser humilde, vencer o medo, confessar seu pecado, reconhecer, porque quando a pessoa é humilde, ela se arrepende, confessa seu pecado e deixa, aí isso mostra a grandeza dela. A grandeza, pessoal, não é de quem esconde o seu erro. A grandeza é de quem reconhece o seu erro, se arrepende e não faz mais. A própria Bíblia diz que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Nós já vimos muito isso acontecer, pessoal, na nossa jornada com Deus. Pessoas aqui na sua frente, a pessoa está sentada, você fez isso, aquilo, você fez isso, a pessoa está chorando, você fez ou não fez, a pessoa não falar, não confessar. Se ela não reconhece diante, ela foi repreendida. Assim como Deus usou o profeta Natan para confrontar o erro de Davi e levá-lo ao arrependimento, assim também o Senhor, pela sua graça e misericórdia, também nos usa. Olha, você errou, você fez isso, a pessoa não falar, aí você orar e a pessoa sair de lá e ir na casa das pessoas ou mandar mensagem dizer: foi você que foi falar para o bispo o que eu fiz. Ou seja, a pessoa não está sendo sincera, não está sendo humilde. Essa pessoa, ela na verdade só tem a perder. Aí a pessoa foge, você foge do pecado, mas um dia você vai ter, não tem como você fugir. Enquanto você não confessar, enquanto você não se arrepender, se humilhar diante de Deus, você não vai ter paz. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de parceiro, você pode mudar de emprego, você pode mudar suas amizades todo dia, ir para um lugar diferente, mudar de igreja, congregar em outro lugar, conhecer, mas se você não tiver isso dentro de você, do mesmo problema que você teve lá, você vai ter lá também onde você vai estar. E para finalizar, Davi, aqui no versículo 3, ele assume a responsabilidade pelo que ele fez, certo? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Outra evidência marcante do arrependimento de Davi foi o fato dele não tentar diminuir o seu erro culpando os outros. Isso mostra, que quem realmente está arrependido não perde tempo dando desculpas esfarrapadas, mas toma providências para alcançar o perdão e mudar. Não tente justificar o erro, reconheça e tente mudar, porque o caminho é esse, é quando você reconhece. Eu dou meu testemunho pessoal. Eu tive problemas na minha vida sentimental. Eu fiz escolhas que não agradavam a Deus. E quando aquela escolha chegou ao seu ápice, que não deu mais para eu continuar naquele relacionamento, o que eu fiz? Era muito fácil chegar, dizer: fulano é culpado, fulano fez isso, fez aquilo, fulano não fazia isso. Era muito fácil. Mas o que foi um divisor de águas
para eu estar hoje abençoado. Um dia, após um culto da semana, terminou o culto, as pessoas foram embora, eu dormia na igreja, eu entrei para dentro, fechei a porta, peguei um espelho e fui conversar com Deus e conversar comigo mesmo. E ali naquela conversa de longas horas até a madrugada, eu descobri que o culpado fui eu. Eu cheguei a essa situação, eu tive esse resultado, essa colheita, porque eu errei nisso. Então o culpado sou eu. Orei a Deus: Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu errei. Eu fiz isso, aqui, deixei de orar, não busquei conselho, não busquei confirmação. Então tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida, o culpado sou eu. E eu quero aproveitar aqui também, perdoar essa pessoa. Então, as pessoas, por que é importante você fazer isso? Porque você precisa mudar de vida. Enquanto a pessoa não confessa, não se arrepende, ela não muda a chave. As coisas ficam embaraçadas na vida dela. Quem crê nisso, diga amém. E vamos lá para finalizar o versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi foi de herói e vilão. Davi foi herói e também vilão. Como? Durante sua vida de fé, ele experimentou altos e baixos, teve comunhão com Deus, mas também viveu agruras com o diabo, cedeu ao pecado e por isso a sua alma gemeu. Ficaram registradas nas escrituras não somente suas vitórias, mas também seu fracasso, para que pudéssemos tomá-lo como exemplo e não cairmos no mesmo erro. Para que os salvos permaneçam com o nome no livro da vida, é necessário manter os valores da fé, obediência a Deus e renúncia constante. Diga comigo: valores da fé, obediência a Deus e renúncia constante. O exemplo de Davi, eu quero finalizar aqui para a gente participar da mesa do Senhor. Tudo que aconteceu com Davi, a gente temos o Davi como referência de vitória, como herói, mas nós vimos na Bíblia também o Davi como um vilão. O erro que Davi cometeu, os erros dele. Mas tudo isso está escrito para que sirva de exemplo para nós. Você não precisa passar o que Davi passou. Você não precisa pagar para ver. Deus deixou aqui escrito essa história de Davi para servir como exemplo. Nós vimos que Davi nos mostra, ele é exemplo de fé, ele é exemplo de amar a Deus, ele é um exemplo de coragem, mas também a Bíblia nos mostra que Davi, os erros de Davi trouxeram amargas consequências para ele, tanto para a sua vida espiritual como para a sua saúde, porque o pecado que ele não confessou, Deus começou, até os ossos de Davi doeram, sabia? A Bíblia fala que Davi ficou enfermo, doeu os ossos, era Deus permitiu, ele não tinha se arrependido. Quando a pessoa não se arrepende, pessoal, eu já observei isso, tem muitas pessoas que ficam enfermas por causa de pecado não confessado, por falta de arrependimento. A falta de arrependimento traz consequência. E Davi, além de ter tido isso, mesmo Davi, presta atenção, mesmo Davi sendo humilde, confessando o seu pecado e se arrependendo, Deus o perdoou, mas tem um porém. Lá na frente, depois, as consequências do pecado veio. A filha dele, a Tamar, foi violentada pelo próprio filho. Aí Absalão vai e planeja a morte, mata o irmão. Olha só, o próprio irmão mata o irmão. E depois de um tempo, o próprio filho, Absalão agora, tenta tomar o reino do pai. Aí Davi tem que sair de Jerusalém, fugir, para evitar um confronto. Ele estava tentando. E aí Deus, o que acontece? Deus dá um livramento para Davi,
E Joabe, que era o general, vai lá e acaba matando o Absalão. Ou seja, ele perdeu 3 filhos. O que Batseba estava esperando, que eu me lembrei agora, o Aminon e o Absalão. E a filha desonrada pelo próprio filho. Já pensou? Tudo que ele passou, pessoal, você tem isso. Tudo isso está escrito aqui para nos mostrar que o pecado, que a desobediência, a falta de arrependimento, a falta de humildade de reconhecer seus erros, trazem consequências amargas. Eu e você não precisamos passar por isso. Diga glória a Deus. Nós temos que procurar manter os valores da fé. Quais são os valores da fé, pessoal? Fidelidade, fé, amor. Vamos manter os valores da fé. Vamos também viver uma vida de obediência. Haja o que houver, obedeça a Deus. Seja uma pessoa obediente a Deus. E para você obedecer a Deus, você não tem que sentir algo, sentir força, sentir desejo de obedecer. A obediência, ela não é um sentimento. A obediência, ela é uma escolha que você faz. É uma escolha que está acima das emoções, acima de sentimentos. E vamos procurar também aqui, como foi falado, uma renúncia. Qual é a renúncia? Da sua vontade. A própria Bíblia diz: andeis no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Se você guardar os valores da fé, jejum, oração, ler a Bíblia, congregar, ter comunhão uns com os outros, a Bíblia fala para a gente manter. Pessoal, vamos desenvolver esses valores, vamos guardar esses valores. Vamos também, irmãos, procurar em tudo obedecer a Deus, ser uma pessoa obediente. Não coloca suas vontades, seus desejos como em primeiro lugar. Espera aí, antes da minha vontade, antes dos meus desejos, vem a vontade de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Em primeiro lugar vem o reino de Deus. Em primeiro lugar vem o reino de Deus. E aí eu digo uma coisa aqui para vocês muito importante: a renúncia. Jesus fala: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer realmente alcançar, ter o seu nome escrito no livro da vida, você vai ter que fazer essas escolhas na sua vida. Amém? Mas eu digo para você, vale a pena. Eu encerro aqui essa mensagem falando que vale a pena você ser fiel. Vale a pena você perseverar no amor de Deus. Vale a pena você honrar Deus. Vale a pena você dizer não ao pecado e dizer sim para Jesus. Porque no final, eu tenho certeza que você será recompensado em nome de Jesus. Amém?